Olha aí, pessoal, o senhor Dias Toffoli, ministro do STF, deu 72 horas para o governo federal, para o Bolsonaro, explicar o bloqueio de verbas para bolsas de mestrado e doutorado, aquelas bolsas lá do CAPES. Você sabe bem, você viu que houve um congelamento aí de valores de diversas destinações, é algo que já ocorreu no passado, que volta a acontecer e que reflete aí dois pontos essenciais. Primeiro, o fato de que o cobertor é muito curto e o Estado tem que fazer escolhas, né? Tem que escolher para onde os recursos vão, tirar de algum lugar para garantir que esses recursos estejam em outros lugares. E o segundo ponto é que as pessoas que estão envolvidas com a máquina estatal parecem desconsiderar o primeiro ponto, parecem se esquecer de que o dinheiro tem que vir de algum lugar e que todo mundo tem que ter um orçamento. Então, eles sempre questionam aí a destinação do dinheiro, sempre acreditando que a sua função desempenhada ali, ou a pesquisa que é feita aqui no caso, é mais essencial, mais fundamental para a sociedade do que qualquer outra coisa. Vamos dar uma olhada aqui nessa história, ver a respeito dessa determinação do Dias Toffoli, entender os motivos pelos quais está havendo essa retenção aí de recursos por parte do governo federal e ver também de onde esse dinheiro poderia sair. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Então, o senhor Dias Toffoli deu 72 horas para o governo federal explicar esse bloqueio de verbas aí. 3 entidades estudantis protocolaram uma ação no STF na quarta-feira. Ontem, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, protocolaram ontem essa ação aqui no STF. O Dias Toffoli deu 72 horas então para o governo federal explicar isso aí. Um decreto de bloqueio de recursos que supostamente vai afetar mais de 200 mil pesquisadores. Então, as entidades que entraram com essa ação foram a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Você sabe bem quem é o pessoal da UNE, aquele povo esquerdista, né? A Associação Nacional dos Pós-Graduandos e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Então, pessoal assim, bem de esquerda mesmo, pessoal bem defensor do Estado, interventor na economia para fomentar as diversas áreas e blá blá blá, etc. E também pessoal que geralmente trabalha em pesquisas que são completamente irrelevantes para a sociedade, né? Mas então aqui tem um pedaço aqui da decisão do Dias Toffoli, sendo que ele mencionou o seguinte: dada a relevância do tema e considerando que o debate dos autos envolve diretamente a atuação da CAPES, notifique-se a entidade para que, querendo, apresente informações nos autos em prazo concomitante de 72 horas. Estão pedindo para a CAPES também se manifestar, né? E aí a CAPES, que é responsável aqui por várias bolsas de estudo para pós-graduação, mestrado, doutorado, que é um órgão que é vinculado ao Ministério da Educação, avisou que não vai ter dinheiro para pagar as contas aí para manter as suas atividades. Então não se trata apenas de custear os estudos desses alunos que ficam aí fazendo essas pesquisas e tudo mais, desenvolvendo aí suas teses e coisas do tipo, aí fazendo as pesquisas padrão nesse estilo de estudo aí. Estamos falando também aqui da manutenção da própria CAPES como um todo, né? Por que está faltando dinheiro para o governo em primeiro lugar? Conforme eu falei anteriormente, isso já aconteceu em outras ocasiões também. O governo tem um orçamento e esse orçamento é feito com base em previsões, tanto de receitas quanto de orçamento. Então, se por acaso esse orçamento levar em conta uma receita superior à que vai acontecer de fato, isso significa que vai haver uma menor disponibilidade de recursos para serem gastos. Então, algo vai ter aí que ser cortado da lista de prioridades do Estado, da Federação, né? Por outro lado, se houver um aumento das despesas também que sobrepõe aí o que originalmente foi orçado pelo governo federal, bem, aí alguma despesa também vai ter que ser cortada para evitar que se quebre a regra de ouro aí do funcionalismo público e aquela coisa de não poder gastar mais do que se arrecada. Então, conforme o ano vai avançando e as contas vão sendo feitas, o governo precisa ajustar uma coisa ou outra aí para dar conta de fechar o orçamento, de fechar o balanço aí do governo no ano para evitar ficar endividado, que seria um crime de responsabilidade. Então, o governo tem que se virar para fazer isso. Qual é o problema dessa história? O problema, que é o problema que eu enfrento, você enfrenta também, é que o cobertor é muito curto. Então, se você quer cobrir os seus pés, talvez você tenha que descobrir a cabeça. E aí fica a seu critério saber o que é mais importante. Não dá para fazer as duas coisas.
Infelizmente, a gente tem a nossa contenção de gastos, nós temos o nosso orçamento doméstico e a gente tem que se virar honrando os nossos compromissos com aquilo que nós recebemos para não corrermos o risco de ficarmos endividados, nos enrolarmos financeiramente. Com o Estado, funciona da mesma forma. Ele tem ali um orçamento que é restrito, afinal de contas, os recursos são escassos em qualquer parte da sociedade, inclusive no Estado. Então, mesmo os recursos que o Estado dispõe, que são roubados da população, eles também são escassos e o Estado precisa aí, estipular uma forma mais eficiente, se é que é possível. Já fiz um vídeo aqui no meu canal muito tempo atrás falando sobre como é impossível o Estado ser eficiente, que por acaso é esse vídeo aqui de título Não Há Quem Limpe o Estado e Seus Princípios, né? Postei isso aqui há mais de um ano, então vale a pena assistir este vídeo aqui, porque é bem interessante, modéstia à parte. Mas então, o cobertor é muito curto, o Estado tem que tentar ser eficiente, embora seja impossível isso aí, para fazer os gastos serem cobertos pela receita adquirida pelo Estado. O que acontece é que, muito devido à nossa Constituição Federal, a maior parte dos gastos do Estado está engessada, está totalmente travada, já destinada para um monte de coisas aí. O Estado tem uma margem muito pequena de manobra nessa história para conseguir fazer alguma coisa, um investimento diferente, alguma coisa nesse sentido. A maior parte dos gastos já está direcionado para determinados setores. E por outro lado, grande parte do gasto estatal está direcionado para pagamento de salários, pagamento de pensões, aposentadorias e tudo mais, né? Essa matéria do G1 traz isso aqui, inclusive, que esse aumento de gastos fixos como salários e aposentadorias diminui margem para despesas não obrigatórias. E aí existe um bloqueio de recursos previamente estabelecidos no orçamento para que as despesas não ultrapassem as receitas. Então, a pasta de saúde e a parte de educação foram as mais afetadas aqui nessa história, nesses atuais bloqueios. Então, eles apontam aqui 3 pontos. Muito cuidado com isso aqui, tá certo? Porque existe nessa história aqui, nessa definição do G1, uma ideia de favorecer o Lula a partir do ano que vem, mostrar o atual sistema como problemático, como algo que vai dificultar um bom governo do Lula. Então muita calma nessa hora, mas vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro lugar, é claro, não poderia deixar de ser o teto de gastos, né? O que impede hoje o Estado de sair gastando à torta e à direito como se não houvesse amanhã? O fato de haver um teto constitucional que impede o governante de sair fazendo tudo o que ele quiser. Então esse teto de gastos estabelece o cobertor do Estado. E aí o cobertor é dado para o governante e se diz, ó, você tem que cobrir as despesas aí, se vira para dar conta de fazer isso. Ah, e se ele não conseguir? Ema, cada um com seus problemas, não tô nem aí, eu não quero ser mais assaltado pelo Estado para garantir esse tipo de coisa aí. Então, o teto de gastos impede, de fato, que o governo consiga cobrir todos os gastos originalmente previstos, caso haja uma frustração de receitas, ou então caso outros gastos subam muito aí, em função de aumentos salariais e coisas do tipo. E é claro que se houver alguma mudança até o final do ano, o governo pode muito bem desbloquear esses valores e remetê-los novamente para suas pastas de destino. Houve aí, é claro, o aumento das despesas obrigatórias, né? Ou seja, aumenta-se a quantidade de despesas aí que o governo não pode deixar de pagar, coisas envolvendo aqui principalmente o pagamento de salários, mas não apenas isso, né? Aposentadorias também, mas benefícios sociais como um todo, né? Isso aí o governo meio que não tem como prever, ele não tem um orçamento fixo para isso aí, depende da demanda da população. E aí, foram feitas umas consultorias aqui da Câmara e do Senado Federal, consultorias de orçamento, que apontaram o seguinte, que tanto o teto de gastos e as despesas obrigatórias aumentando, nessas duas coisas aliadas, poderiam causar um grande problema fiscal para o Brasil, o que é óbvio, né? Uma vez que as despesas aumentam e o governo não pode ultrapassar o orçamento para cobrir essas despesas, então não há muito o que fazer, alguma coisa vai dar muito errado aí nessa história. E a consultoria apontou 2 destinos aí. Uma delas é reduzir as despesas, que é o que eu e você faríamos, é claro, né? Se a conta está ficando muito alta, vamos diminuir alguma coisa, vamos cortar na carne. Mas não é isso que o Estado vai fazer naturalmente. Qual que é a segunda opção? Acabar com o teto de gastos, que é mais ou menos para onde nós já estamos caminhando, diga-se de passagem. E também tem aqui o fato de que algumas propostas do governo, algumas coisas que trariam algum retorno para o governo, um aumento de receitas, acabaram sendo frustradas, não foram adiante por um ou outro motivo que de fato reduz a receita prevista no orçamento, o que pressiona também o orçamento para as despesas para baixo e leva à atual situação. Então é mais ou menos isso aí que causa o cenário que nós estamos vendo. Agora vamos lá.
É algo terrível, algo excruciante o CAPES ficar sem orçamento para esses programas de doutoramento, pós-graduação, aí, mestrado e tudo mais? Claro que não, todos nós sabemos isso. Primeiro, porque grande parte dessas pesquisas não levam a lugar nenhum. São coisas que vão apenas dar diplomas para determinados indivíduos, mas não vão agregar na bagagem científica do nosso país, né? Como diria o falecido Olavo de Carvalho, a produção intelectual do Brasil é nula. Os trabalhos acadêmicos brasileiros não são citados por ninguém. É uma produção, então, que gasta recursos públicos, gasta muito dinheiro e não leva a lugar algum. Então, isso aí, ser bancado pelo Estado, isso entrar nas despesas, no orçamento do Estado, isso não faz o menor sentido. É algo, assim, que não traz retorno para o país, não é um investimento. E se você elencar aí num grau de prioridades, isso vai estar lá no final. Pense em tudo que envolve educação, mestrado e doutorado, são as coisas mais importantes para o Estado investir em matéria de educação? Claro que não, todo mundo pensa em primeiro lugar na educação de base, que é o que realmente importa. A partir daí você vai construindo outras coisas se houver orçamento, mas você não pode sacrificar a base para garantir aí pós-graduação e coisas do tipo para alguns bem afortunados. Então é óbvio que esse tipo de coisa não é relevante, não é fundamental para o funcionamento do Estado. O resultado disso é pífio, é patético, então nem deveria estar no orçamento para começo de conversa, nem deveriam estar gastando dinheiro com esse tipo de coisa. Bem que o CAPES podia fechar mesmo, acabar essa atividade aí, ou então privatiza isso, entrega para a filantropia fazer, enfim, qualquer outra coisa que não na mão do Estado, porque isso aí vira um ralo de dinheiro, isso distorce o mercado de pós-graduações, de mestrados e doutorados, isso aí acaba criando aí um clubinho que beneficia apenas os bem relacionados, pessoas com determinado posicionamento ideológico, e no final das contas a produção científica, que é o que é importante nessa história, acaba sendo descartada. Então, que bom que o CAPES está ficando sem dinheiro, tomara que quebre, seja privatizado, seja vendido para o primeiro que passar na rua e quiser dar R$1 em troca dessa estrovenga estatal aí, porque enquanto isso for posse do Estado, estiver na administração do Estado com recursos estatais para funcionar, então vai ser sempre essa porcaria sugadora de recursos que serve apenas para criar um monte de professores ali que dependem disso para ter os seus gordos salários e um monte de estudantes aí que não produzem absolutamente nada de relevante para a sociedade. Isso aqui acabar não faz diferença nenhuma, é até bom que acabe menos uma despesa no orçamento do Estado. Agora, outra coisa curiosa também é o fato de que o pessoal aí do grupo de transição do Lula está falando aqui que o Brasil tem uma dívida de 5 bilhões com a ONU, com a Organização Internacional do Trabalho e outras organizações aqui e tal. Isso aqui, inclusive, vai fazer parte dos pedidos aí do furo do teto de gastos por parte da equipe de transição do Lula. Ou seja, temos que tirar dinheiro aí do orçamento, dos impostos, temos que tirar dinheiro emitindo dívida pública, imprimindo dinheiro para pagar organizações internacionais. Corta isso do orçamento também, deixa o Brasil ser expulso da ONU, deixa o Brasil ser expulso da OIT, melhor que o Brasil vai ficar com mais liberdade trabalhista no final das contas, aí vai ficar parando de gastar dinheiro com esse monte de porcaria globalista aqui. Mas então vamos aguardar aí para ver o que o Bolsonaro vai responder a esse respeito. A gente sabe que o STF está contra ele mesmo, mas também já está no final do mandato dele, mais provável que ele empurre isso aqui com a barriga, não vai fazer muita diferença e talvez faça diferença apenas pro pessoal do CAPES aí que vai ficar sem o dinheiro deles, mas pessoalmente eu não estou nem aí para isso. Mas aí, o que você achou dessa história? Deixa aí embaixo nos comentários, colabore com esse nosso debate, deixa o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.